O professor Pardal, quem é você? É daqui de Itajubá? É filho de quem? Filho de quem? Eu sou filho de seu Valdir e da dona Janete. Eu vim de São Paulo, capital. Nasci lá na capital de São Paulo, na Zona Leste, em São Mateus. Ah, é? Morei lá até os 18 anos. Vim lá de uma periferia de São Paulo, chama Jardim Elba. E aí, com 18 anos, eu passei na USP, em engenharia, passei no vestibular. Engenharia do quê? Materiais, ciências dos materiais. Ah, tá. E aí eu fui para Lorena, no interior de São Paulo, que perto de Piquete. Sim. Aí lá eu fiz engenharia de materiais, depois eu fiz doutorado direto em ciência dos materiais. Acabei o doutorado nos Estados Unidos, lá no Alabama. Nossa Senhora. E depois eu fiz 2 pós-doutorado em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, pela Universidade de São Paulo, também pela USP. Mas você é um moço muito chique, Pardal. Engenharia de materiais. Materiais. Mas o que eu devo entender? Materiais é uma ciência que estuda como a matéria se forma. Então, daí a gente entende, desde como eu pegar a areia e fazer ela virar vidro, ou minério de ferro e fazer virar um metal. E aí, estendendo esse conceito, a gente pode entender como que uma planta pega carbono do ar, para fazer o CO2 do ar, para fazer virar madeira, ou como uma floresta funciona. É uma engenharia que é uma engenharia de base para as outras engenharias. Ela serve tanto para fazer materiais para a indústria aeronáutica, cimentícia, para biomédica. É uma ciência que cria inovações, assim, né? Desde criar novos materiais, criar novas rotas de processamento. E eu me especializei em sustentabilidade. Então, daí minha especialização na engenharia é pegar materiais de final de processo, sejam eles resíduos urbanos, assim como plástico, metal, papel, ou orgânico, que é um outro programa da prefeitura, que é da gestão do Christian também, de compostagem, que a gente vai usar isso como matéria-prima para outros processos. Aham. Então, eu trabalho com economia circular, pegando o que tem de pontas soltas, né, nos processos. Por exemplo, na cidade, se a gente olhar, a agricultura precisa de insumo para produzir alimentos, certo? Isso. E a cidade gera 50% do nosso lixo é orgânico. Então, se a gente faz compostagem disso, ao invés de mandar para o aterro, a gente consegue gerar insumo agrícola. E aí a gente vai usar o que seria lixo, vai virar matéria-prima para a agricultura. Que esse é um programa já do prefeito Christian, de compostagem, que a gente já iniciou aqui no município. A gente já está coletando grama, poda de folha de árvore. A gente fez um pátio de compostagem lá na prefeitura, na Secretaria de Agricultura, para começar a fazer a compostagem desses materiais. Então, quando esse programa estiver totalmente instalado, que ele tem uma série de passos, a gente vai deixar de produzir, mandar para o aterro quase metade do lixo mensal de Itajubá. A gente gera cerca de perto de 70 toneladas dia, 60, 70 toneladas dia. Metade é matéria orgânica. A gente já começou a coletar folha de árvore e grama, que está perto de 1 tonelada por dia de material. Isso não vai mais para o aterro, e já vai virar insumo agrícola para virar alimento nas nossas roças. Vivendo e aprendendo, hein? Ô, professor Pardal, onde é que você ministra aula? Onde que você... Eu dei aula na USP de Lorena como substituto, nos Salesianos, na Unisal, por 6 anos, também na engenharia lá em Lorena. E aqui na Unife fiquei como professor substituto por 2 anos. Que aí eu passei no concurso aqui para substituto, acabou no final do ano. Aí foi quando o Christian foi eleito e ele me convidou para assumir a Secretaria de Agricultura, devido ao meu histórico. Eu trabalho com desenvolvimento sustentável desde 2006. Como eu vim de periferia, eu conheço a realidade da população mais carente, né? Que foi da onde meu sangue vem. E aí, desde que eu entrei na universidade pública, eu passei a trabalhar com extensão universitária, que é um dos tripés da universidade, né? Pesquisa, ensino e extensão. E aí eu trabalho com extensão focada em desenvolvimento social. E eu me especializei na parte de periferia e na parte de zona rural, na parte de produção de alimento. Então, a minha especialização é recuperação do solo degradado, recuperação de nascentes e trabalhar com a agricultura familiar nos modelos agroecológicos, que é onde a gente vai trabalhar com produção de alimento de forma natural, recuperando o solo, produzindo alimentos saudáveis, né, a baixo custo. O Wendel está lá na cidade de Curitiba e ele está perguntando se já tem um programa aqui em Itajubá para utilizar o biodiesel nos ônibus. Essa parte ficaria mais com a Secretaria de Transporte, né?
que a parte de biodiesel depende muito de você trocar a tecnologia dos ônibus. Então aí acaba que o biodiesel é excelente, né? É muito importante ter essa troca da matriz do petróleo pela matriz orgânica, né? Que você vai estar saindo de tirar algo que já está processado na natureza, que é o petróleo, e passar a usar algo que é do ciclo verde, que são plantas, né? Que o biodiesel é produzido a partir de sementes ou de plantas. Okay. Isso é a melhor coisa, mas isso ainda depende de mudança de tecnologia nos ônibus da cidade. Muito bem. Agora vamos saber um pouco o que é nascente, qual que é a importância da nascente, que a gente ouve falar, mas entende muito pouco. Sim. Essa é uma questão fundamental aqui para a cidade, porque a gente está na Mantiqueira, que é uma área fundamental para a produção de água. Então, um dos produtos mais importantes que a gente produz aqui, e acaba que a gente não dá importância, é a água. A nossa água alimenta Piquete, alimenta Resende. A nossa água sai daqui e vai alimentar várias cidades, porque a gente está num topo de montanha. E o topo de montanha, desde que ele começou a ser explorado, uns 200, 250 anos atrás, quando tirou a madeira, tirou a floresta, então a gente saiu de um solo que estava milhões de anos em formação, entende? Muitos anos morrendo árvore, morrendo bicho, crescendo solo orgânico, são aquela folhagem, aquela terra preta. Hoje, se a gente olhar nossas roças, já está no barro, na terra vermelha, né? Então a gente já perdeu muitas camadas de solo. E com isso, a parte viva do solo foi embora. E essa parte viva e orgânica que faz com que a água da chuva entre no solo. Então, a gente preservar a nascente é preservar esse bioma que faz com que a água da chuva entre no solo, ao invés dela correr por cima e causar enchente na cidade, levar os nutrientes do solo embora, ela vai infiltrar no solo, alimentar lençol freático e ficar disponível na forma líquida. Que isso vai ajudar também a controlar o clima, reduzir essas ondas de calores intensas, aumentar a disponibilidade de água na roça para a produção de alimento. Eu sou produtor rural faz alguns anos que eu trabalho com agrofloresta e eu percebo que a sazonalidade, né, que você tem época certa para plantar milho, feijão, a gente está perdendo isso, porque o ritmo de chuva está diferente. Então, a agricultura ela tem que entender que, para conseguir ter o gado, para conseguir produzir alimento, verduras, vegetais, a gente também tem que trabalhar em conjunto com a natureza. Porque o nosso modelo agrícola, que é praticado aqui no Brasil, ele copiou o modelo europeu, que vem de outro clima. Que com os colonizadores a gente trouxe para cá o meio de produzir alimentos, copiado lá da Europa, que é um clima temperado. Só que aqui é tropical. E a gente depende da biodiversidade para fazer com que o solo fique vivo e produza alimento. Então, a gente recuperar esses biomas é muito importante para que a roça fique saudável, para que a gente não tenha uma água contaminada, para que a gente tenha água boa para vir para a cidade. E como é que a gente sabe que é nascente? Eu estou lá caminhando no meio da roça. Como é que eu sei que é uma nascente? Depois que a gente treina o olho assim, fica meio até fácil de ver. A nascente, ela é um afloramento de um lençol freático. Então, a gente vai ter um morro assim, inclinado. Aí, para ter água saindo aqui embaixo na ponta, a gente precisa ter que o topo do morro esteja com floresta. Se o topo de morro está careca, a água dali não vai infiltrar. Então, a água só está correndo em cima da braquiária, levando nutriente, empobrecendo o solo. Então, a gente tem que ter uma área inclinada, o topo do morro tem que estar reflorestado, que é o Código Florestal que diz isso para a gente. O topo de morro florestado, áreas com inclinação de mais de 45 graus com floresta também, e ainda, aonde sai o olho da nascente, que normalmente é um lugar que ela vai formar tipo um Vzinho assim, sabe? E ali é um lugar que vai concentrar a água que vem do solo e ela flora ali. Dá para perceber, assim, olhando. Então, não tem nada a ver com cachoeira. A cachoeira ela é um outro fenômeno, né? Que é onde vai ter mais uma queda de relevo, assim, não né? é a nascente. Não, a nascente mesmo ela é miudinha. Ela é no chão. No chão. Às vezes vai brotar embaixo de uma pedra, às vezes perto dela vai estar cheia de taboa, de rabo de burro. Aonde que a gente encontra nascente aqui na nossa região? Nossa, aqui nesses lugar? Muito. Mas muita nascente morta. Morta também, né? Mas por causa do uso indevido. E aí eu estou colocando esse uso indevido não como uma crítica ao produtor, mas sendo uma herança histórica que a gente tem de não ter tido um cuidado de aprender a respeitar esse bioma. Verdade. Então, a gente como prefeitura aqui, representando o prefeito Christian, a gente se coloca à disposição da população para, se tiver dúvida, marcar com a Secretaria de Agricultura. A gente manda a nossa equipe no local, ajuda a pessoa a identificar onde tem a nascente, ela entender melhor como preservar a água.
Outra coisa importante na roça também é a pessoa não jogar o esgoto dela direto na água da nascente ou no riozinho, que acontece demais. Tem sistema de tratamento de esgoto ecológico, que é muito barato de fazer. A gente, pela agricultura, e a Emater, que é parceira nossa É isso também. que eu ia falar, mas a Emater deve exercer um papel muito importante. A Emater trabalha nisso. junto com a gente, é parceira da agricultura, e eles têm um know-how, têm muito conhecimento, né, de como executar projetos. E tem projeto para tratamento de esgoto ecológico, que usando bananeira para tratar esgoto. Eu Então, quero que um dia, o professor Pardal, você venha até aqui à rádio, porque eu quero esmiuçar mais esse assunto, falar de agrotóxico, que eu acho muito importante a gente debater isso. Então, você explicou para nós o que é uma nascente e a importância das nascentes. Aí a prefeitura entrou com esse Isso. projeto de sementes. Como é que está desenvolvendo esse projeto? Esse projeto das sementes, ele chama Projeto Sementes, né, que é para trabalhar com sementes crioulas, são sementes nativas, são os nossos milhos antigos, os feijões antigos, que são sementes que são mais antigas que a espécie humana, assim. Então, é para a gente estar fazendo os guardiões de semente, que são nossos agricultores. Eles pegam um pouquinho de semente com a gente, planta e devolve um pouquinho a mais para a gente começar a fazer uma troca, começar a criar essa coisa antiga que tinha de um agricultor ir na terra do outro, ajudar a plantar, porque na roça tem muito problema de mão de obra. Então, se o povo da roça se unir mais, a gente começa a ter mais interação e ajuda a acontecer essas feiras de troca. Junta um mutirão, vai no sítio de um, ajuda a fazer uma horta. Sei. Junta 5, 6 pessoas, trabalha lá. Então, essa parte das sementes é para ajudar a aumentar a biodiversidade e ter sementes funcionais. A gente, por exemplo, tem um feijão guandu, que ele forma uma arvorezinha de uns 2 metros, que é, eu sendo professor da Unifei lá uns 2 anos atrás, a gente reflorestou o Morro da Agonia, lá da igreja. Ali era uma erosão forte, né? Uma terra vermelha, era aterro. A gente recuperou lá com adubação verde, que foi um processo de baixo custo, usando esse feijão. Então, a gente lá é uma área que produz feijão e a planta recupera o solo. Então, é uma planta funcional, que ela vai começar a abrir o solo para a água entrar e, ao mesmo tempo, está produzindo sementes que são comestíveis, que podem ser usadas para alimentação humana. Nossa, uma boa, hein? E aí, essa planta é barreira de vento, para não deixar... Na roça, quando o pessoal faz plantação e não tem barreira de vento, se vê uma massa de ar seco, chupa toda a água que ela tinha ali na roça dela, na superfície. E aí porque o ar vai puxar a água para ele, né? Se o ar está vindo seco. Então, no sítio é sempre importante ter barreiras de vento. Alguns fazem de bambu, pode fazer de banana com mandioca, esse guandu também, que seriam cercas vivas funcionais, né? É produto de venda para a pessoa e ela ainda vai cumprir uma função de não deixar a área perder água. Então, quem que está distribuindo as sementes? É pela própria Secretaria de Agricultura. Tá. A pessoa sendo lá agricultor urbano ou rural, que a gente estendeu esse conceito de agricultura. A agricultura urbana ela é fundamental também. Ter uma pracinha, plantar um pé de fruta, em beira de rio, colocar pé de banana. Então, tem agricultor urbano e rural. Todos eles, moradores de Itajubá, podem ir lá retirar as sementes. Ela vai plantar e vai devolver para a gente um pouquinho a mais do que ela pegou, que vai ajudar a fazer com que o banco cresça. E você plantar uma semente de milho, você vai colher mais de 100 sementes de milho. Que é uma espiga, você dá 2, 3 espigas por pé. Então, você consegue a produtividade. A pessoa tem que ir lá na sua secretaria e Correto. retirar? Ela faz um cadastrinho, preenche lá, se comprometendo, né, a ser um guardião da semente. E ela vai plantar, vai poder usar para alimentação, que produz muito, e devolve um pouquinho para a gente crescer nosso banco e continuar aumentando essa troca aqui na cidade. Nessa época de pandemia, está funcionando a secretaria? Está funcionando, a gente está trabalhando direto. Qual que é o horário? Lá é das 7 às 6 da tarde, todo dia. Não Segunda fecha? a sexta. Não. Não fecha. A gente divide nossa equipe em 2 turnos para poder atender a população o dia todo. Legal. Yeah. Antes da gente terminar, eu quero perguntar sobre aquele bichinho bonitinho, aquele animal que anda passeando aqui perto do Banco Itaú, lá na FEP. A capivarinha, a capivara? A capivara. O que está acontecendo com as capivaras? Acontece a mesma coisa que acontece com o tucano, com a onça. Bicho gente comeu a mata toda e ela está sem lugar para morar. Que judiação. Então, se a gente vê tucano na cidade, não é normal.
porque na roça eles estão passando fome. Ter passarinho para a cidade, tanto tendo também, não é normal. Que a gente vai para as roças e não vê um pé de fruta. Então, os bichos também estão com dificuldade. A gente olhar pelo Google o rio Sapucaí, vai ver que tem pouquíssima mata ciliar, as nossas áreas de montanha estão muito desmatadas. Então, isso até é um outro fator que ajuda a trazer mais doenças, que conforme a gente vai devastando floresta, mais bicho pode migrar para a cidade, mais contaminação, mais vírus podem surgir. Então, o bicho gente, preservar a natureza e trabalhar junto com ela não é nenhum prejuízo econômico. É só uma ação de conseguir ter mais forma de viver em harmonia com a natureza, né? Professor... E ter produtividade, né? Que a gente não está separando ter lucro e produtividade da proteção ambiental. São coisas que podem andar juntas. Ah, tá. Hein, professor Pardal, como que é importante a sua secretaria, hein? Como ela é importante, tanto quanto a saúde, a educação. Saúde, demais. Porque acho que elas têm que andar entrelaçadas. Demais. O prefeito Christian, ele me passou esse papel assim para auxiliar a prefeitura a ajudar a criar essa integração com a agricultura, da agricultura com as outras secretarias. Hoje a gente está trabalhando junto com a saúde, junto com o Dr. Nilo, criando lá na Secretaria de Agricultura, a gente vai ter uma horta lá, uma horta de quase 1.000 metros quadrados. Nossa. A gente vai produzir alimento para a população carente, que é atendida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela Janaína. A gente tem parceria com a educação, que a gente vai levar crianças lá para aprender a mexer com a terra. Ótimo. Com a defesa civil, que é para a parte de contenção de fogo. Então, a gente está com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a parte de cursos. Então, a gente está com obras, a gente trabalha muito junto também para a parte de estrada rural, manutenções que a gente tem que fazer na parte de roça. Então, as secretarias, os secretários do prefeito Christian estão trabalhando muito juntos. Fico feliz de ouvir isso, viu? Muito feliz. Eu estou recordando aqui que a minha filha, quando foi diretora do Lar de Meimei, ainda tem a rocinha lá. E tinha um senhor que ia, acho que 2 vezes por semana, e ensinava as crianças a plantar, a regar. Eu achava tão bonitinho aquilo. E dá para dar aula de biologia, de matemática, de física com isso. Ah lá. Porque, por exemplo, você pegar a compostagem, você mostra para a criança, ela vai pegar da sementinha, plantar o pezinho de alface, ver quanto tempo ela leva para crescer, depois ela pode pôr na compostagem, medir o tempo que ela vai poder compor, o que aquilo vira. Então, vira um laboratório, né? Um experimento para os professores aprender a usar práticas simples, né, para passar matéria para os alunos. Eu vou querer você aqui de novo. Opa. Mas não quero que demore, não. Ronaldo Teodoro de Souza, Nildo Bittencourt. A Renata não está mais, viu? Agora é o Matheus. Abraço no professor Bruno, a todos os amigos, ouvintes do seu programa. Saudações rubro-negra, Ronaldo da Copasa. Você é flamenguista? Olha que eu não acompanho futebol desde criança. Eu sou ciclista, montanhista, escalador. Você está perdendo, viu? Rogério Campos, boa tarde, Nildo, ouvintes da Futura FM. Excelente tema apresentado, ele vai voltar, tá bom? Eric Machado, parabéns ao secretário pelo trabalho e pelas ações e apoio às feiras e fortalecimento da FACE. É, a FACE. FACE. A FACE é um fenômeno para a cidade, que é a nossa feira agroecológica e cultural. E, consequentemente, a agroecologia e orgânicos. Eric Machado mandou essa mensagem aqui para vocês. Gente, ele vai voltar. Ai, ai. Quem sabe já semana que vem tem uma brechinha na agenda dele e ele volta porque esse tema agrada, é um tema interessante e que a gente tem que cada vez mais levar ao conhecimento do nosso público. Demais. Não é não? Então tá aí, professor Pardal, olha, foi um prazer muito grande. Igualmente. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.